política do salário mínimo protege os trabalhadores, garante um valor mínimo para a contratação e, ao mesmo tempo, busca garantir uma parte do projeto de distribuição de renda. O mínimo foi instituído no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas em 1930. Nesta época, existiam 14 salários mínimos diferentes no país. Na capital do país, o Rio de Janeiro, o salário mínimo correspondia a quase 3 vezes o valor do salário mínimo do Nordeste. A partir de 1983, o salário mínimo foi acumulando perdas. O crescimento da inflação entre 1982 e 1990, por exemplo, provocou uma perda de 24% no salário. Em maio de 1984, ocorreu a unificação do salário mínimo no país e na Constituinte de 1988 foi garantido a todo trabalhador esse direito, com reajuste periódicos para preservar o poder de compra do trabalhador. O salário mínimo é algo que vem lei da década de 40, criado ainda no governo Vargas, né? Que a intenção era prover aos trabalhadores uma renda mínima, né? Que sustentasse a casa, a família. Então, essa ideia do mínimo necessário para, né, se alimentar, transporte, vestuário, moradia. Essa é a ideia do mínimo. Por exemplo, na época do governo militar, né? Que o ministro dizia que tinha que crescer o bolo para depois distribuir a renda. Então, naquela época, o salário mínimo deve ter atingido os patamares mais baixos, né, em termos de valor de compra, de valor real. E, bom, isso deixou os trabalhadores que ganham, né, salário numa penúria completa, né, que era o chamado arroxo salarial, que não era só do salário mínimo, mas de outros salários também. Desde a sua fundação, a CUT tem como prioridade a valorização e ganhos reais para o salário mínimo. Junto com os sindicatos e os trabalhadores, a CUT realizou diversas manifestações por mudanças que restabelecessem o poder de compra do salário mínimo. Essas manifestações fizeram com que o governo federal mudasse as regras do reajuste do mínimo. Uma nova regra passou a valer em janeiro de 2006, no governo do presidente Lula. O reajuste do salário mínimo passou a incorporar a correção da inflação, medida pelo INPC do ano anterior, mais o crescimento econômico, medido pela variação do PIB per capita de 2 anos anteriores. Com esta mudança, o salário mínimo passou a ter uma lei que garante ganhos reais para o trabalhador. Pela primeira vez, o salário mínimo deixou de ser decretado pelos deputados federais numa negociata que era feita com o Executivo, levando em consideração as emendas parlamentares que tinha esse direito, né? Em vez de ser uma negociata às escuras entre o Executivo e o Parlamento, foi uma negociação coletiva com as centrais sindicais e que chegou a esse processo de valorização. Coisa extraordinária. O movimento sindical teve até a prudência de fazer essa revalorização, essa recuperação do salário mínimo num longo prazo. Ninguém pediu que o salário mínimo recuperasse o poder de compra de tempos atrás de uma hora para outra. Nós estamos aí numa caminhada que a gente pretende que até 2023 todo o valor do salário mínimo seja recomposto. Então, nós estamos dando tempo e nós achamos que isso é prudente, que a economia, que as empresas se organizem no sentido de que isso é uma política de recuperação a longo prazo que não causa impacto de custo violento nas empresas. A briga nossa vai ser para manter e melhorar a política de valorização do salário mínimo. E os conservadores vão querer retirá-la. A valorização do salário mínimo eleva o salário de todo mundo. Não é só quem ganha salário mínimo, né? É uma questão em cadeia.